gente! Então vamos lá, vamos começar a nossa terceira aula, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reforçamento, né? Reforçamento é algo bem importante dentro da terapia ABA, né? Na análise de comportamento aplicada. É algo que a gente trabalha em quase a todo momento, né? O reforçamento que vai dar as bases aí para a criança estar fazendo o comando, né? Para a criança estar se familiarizando, para que a ABA realmente seja aplicada, né? Então vamos lá, o que é reforçamento? Vamos lá. Todos precisamos de reforçamento e todos trabalhamos por ele. Pode ser o reconhecimento do chefe, um abraço da esposa, uma risada depois de cantarmos uma piada, uma boa nota em um exame ou salário no fim do mês. Na verdade, aqui está mostrando que, na verdade, todos nós, né, trabalhamos com reforçamento. Reforçamento acaba se tornando algo natural do nosso cotidiano, né? É algo que nos reforça a continuar fazendo alguma certa demanda. A gente precisa de reforçamento o tempo inteiro para que a gente possa continuar as nossas atitudes. Ou para que a gente diminua também as nossas atitudes, né? Pensando pelo lado do reforçamento negativo. Mas dentro da terapia ABA, a gente tenta trabalhar somente mais com reforçamentos que sejam positivos, né? A gente não negativa o reforçamento. O truque para reforçar é descobrir o que é poderoso o suficiente para causar o comportamento desejado acontecer de novo. Ou seja, é isso aí, a gente precisa descobrir, né, o que seria um reforçamento que fosse útil, né, um reforçamento bom para que aquele comportamento possa acontecer novamente. Né? Isso é o que a gente usa na terapia ABA, para que a gente possa estar reforçando o comportamento daquela criança para determinada demanda. Reforçamento é um processo no qual um comportamento é fortalecido pela consequência imediata que seguramente segue a ocorrência. Quando um comportamento ele é fortalecido, é mais provável que aconteça no futuro. É isso que a gente está falando já, né? É fortalecer algo para que aquilo possa vir a acontecer novamente e, de uma certa forma, possa acontecer naturalmente, sem precisar ser mais reforçado. Quando as consequências são positivas, são chamadas de reforçadoras, porque tendem a reforçar o comportamento que se segue. Quando consequências são negativas, são chamadas de punição. Ao usar ABA para ensinar crianças com autismo, usamos apenas consequências positivas ou reforçadoras. Sim, porque na verdade a gente não está querendo punir alguma coisa, a gente está querendo reforçar aquela criança para fazer uma determinada demanda que a gente está colocando ali para ela. No caso, na aula 2, vocês aprenderam um pouco sobre a consequência que os comportamentos podem ter, os comportamentos positivos ou negativos, né? Caso você ainda não tenha visto a aula 2, a gente pede que você volte na aula 2, assista, na verdade, volta na aula 1 e na aula 2 e depois assiste essa aula aqui. Se você está começando hoje aqui nessa aula com a gente, essa é a terceira aula. Nós estamos numa sequência, numa semana intensiva da terapia ABA no autismo, então a gente está numa sequência de 5 aulas, são 5 dias, e essas aulas elas são ligadas uma com a outra, porque a terapia ABA, análise do comportamento aplicado, ela é uma terapia bastante complexa, bastante densa, Aqui a gente está passando coisas que são as coisas mais fundamentais, mas existe também um curso maior, mais aplicado, que também existem alguns tipos de protocolos, que isso a gente não vai estar abordando aqui. O que a gente está abordando aqui são coisas essenciais para que você entenda mais sobre a terapia ABA, para que você que não sabe, que não conhece nada sobre a terapia ABA, que você possa se familiarizar com os reforçadores, que você possa se familiarizar com os comportamentos, que você possa entender um pouco mais sobre a terapia ABA, saber como ela é aplicada, mas sim que isso possa fazer com que você tenha vontade de se aprofundar mais, de repente fazer o curso mais aprofundado, mais pro final, lá na última aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso,
né? Mas assim, então é uma sequência de 5 aulas, então é interessante que você assista a aula 1 e a aula 2, para que depois você volte nessa aula, que é a terceira aula, para que você não fique perdido, porque pode ser que a gente fale alguma coisa aqui que tenha referência ao que a gente citou na aula 1 e na aula 2. Se você começar direto nessa aula, você pode ficar um pouco perdido, né? Então é melhor que você volte lá para que depois você venha assistir essa aula, tá bom? Atenção, o mesmo reforçador pode ser positivo ou negativo, sim, mas lembrando que o nosso objetivo são os reforçadores positivos, né? Reforçamento positivo. Um reforçador positivo, SR+, né, que significa que tem essa abreviação de SR+, mas para frente a gente vai estar explicando melhor o que significa isso, é a adição de alguma coisa que resulta no fortalecimento do comportamento. Mais uma vez, a gente está aqui, não é, confirmando isso, é um fortalecimento do comportamento. Você vai estar fortalecendo aquele comportamento que aquela pessoa está fazendo, dizendo para ela, olha, isso é legal, vamos fazer mais uma vez? Você está fazendo, você está ganhando algo em troca que você se interessa, então você está reforçando aquele comportamento, para que para mais na frente ele seja feito de forma natural. Exemplos. Você faz um trabalho e é pago por ele, você tende a continuar fazendo o trabalho. Você canta uma música e todos o aplaudem. Você quer fazer novamente. Um bebê fala dadá e seus pais sorriem e aplaudem. Assim, o bebê repete a gracinha. Uma criança escova os dentes sem ninguém pedir e ganha um cartão em um quadro. A criança volta a escovar seus dentes na noite seguinte. Ou seja, aqui a gente tem uma série de exemplos, né, de reforçamentos para que você possa ter, na verdade, esses exemplos que a gente está dando aqui, são reforçamentos naturais, né, que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, você trabalha e é pago por ele, né, só para que você possa entender o real motivo do reforçamento. Porque tem muita gente, né, que acaba entendendo essa questão de reforçamento como recompensa, como algo ruim, algo que se torna condicionante. Mas a gente vai estar vendo nessa aula mesmo que na verdade não é assim, né? O reforçamento é algo até que natural, né, que vocês estão vendo aqui nesses exemplos. É algo que está na nossa vida cotidiana. Em todos os momentos a gente é reforçado, tanto negativamente quanto positivamente, né? Isso é algo do nosso comportamento, por isso mesmo que é a análise do comportamento aplicado. É algo que é natural ao nosso comportamento, né? A gente está fazendo conforme o que o reforçamento está nos reforçando a fazer. E essa é uma forma muito eficaz de se aprender, né? A análise da terapia ABA, como eu já falei em outras aulas, é algo cientificamente comprovado, né? Dá certo, principalmente crianças dentro do aspecto, né? A gente vai ver aí no decorrer. Vamos lá, reforçamento negativo. Um reforçador negativo, né? Abreviação SR-, é a remoção de alguma coisa desagradável que resulta no fortalecimento de um comportamento. Ele é também chamado de aversivo. Então vamos lá. Essa questão de negativo e positivo, né? O negativo e o positivo, na visão que a gente tem no nosso cotidiano, é diferente da visão que é proposta na análise do comportamento aplicado. Na nossa visão cotidiana, o positivo é algo bom, né? E o negativo é algo ruim. Mas na verdade, a análise do comportamento aplicado nem sempre seria dessa forma. O positivo significa algo que é acrescentado e o negativo é algo que é retirado, seja ele bom ou ruim, você está retirando. Deu para entender mais ou menos? Mais para frente, com alguns exemplos, eu acredito que isso vai ficar mais claro para vocês. Tem exercícios também, né, para que vocês possam estar fixando mais essas observações. Mas vamos lá. Uma coisa também muito importante que vocês precisam aprender é que reforçador, toda vez que vocês ouvirem falar reforçador, reforçamento, significa fortalecimento de um comportamento. Se você está reforçando, automaticamente você está fortalecendo esse comportamento, seja ele bom ou seja ele ruim. Se você reforçou o comportamento ruim, se você está reforçando o comportamento que é ruim, ele vai ser fortalecido. Porque todo reforçador, ele fortalece um comportamento. Isso tem que ficar claro na mente de vocês. Isso é primordial, super importante para que vocês possam aplicar os reforçadores na análise do comportamento aplicado, na aba, né? Então, vamos avançar aqui. Vamos lá, exemplos.
Você retira a etiqueta de uma camisa nova que está irritando sua nuca. Sua nuca se sente bem e você retirará todas as etiquetas de suas camisas novas. Ou seja, né, você está incomodado com aquela etiqueta realmente, né? Às vezes existem umas etiquetas que incomodam mesmo, a gente retira e tal. Você está incomodado, você retira. Retirou, você percebeu que aquilo não está te incomodando mais. Então, isso está sendo, o ato de retirar a etiqueta está sendo um reforçamento para você. Você está se reforçando aquilo. Então, está fortalecendo ao comportamento de retirar a etiqueta, porque o resultado foi você se sentir bem. Então, você se fortaleceu no seguinte, né? Você reforçou o seguinte: poxa, toda vez que eu tirei a etiqueta, eu não vou mais sentir aquele incômodo. Então, todas as vezes que eu pegar uma roupa nova e tiver a etiqueta, automaticamente eu já fui reforçada, fortalecido. O meu comportamento de tirar a etiqueta foi fortalecido, porque eu sei que eu vou ter um resultado de não me incomodar mais. Você fecha seu guarda-chuva quando está ventando para evitar que ele vire ao avesso. Seu guarda-chuva não estraga. E assim, da vez seguinte, você mantém o guarda-chuva fechado quando estiver ventando. Colocar seu cinto de segurança para cessar o barulho irritante do alarme e assim você passa a pôr o cinto de segurança ao entrar no carro. Digitar seu código faz travar o alarme da sua casa. Então você digita seu código cada vez que entra em casa. Lembre-se de que se aparece aqui a palavra reforçador, há a tendência de aumentar o comportamento. Foi o que a gente falou, aumentar, fortalecer, né? Tanto os reforçadores positivos quanto os negativos tenderão a fortalecer ou aumentar o comportamento. Perceba a notação. Aqui a gente, né, vai estar explicando o que são as abreviações. SR+, e SR-. Estas são as notações usadas para SR+, estímulo reforçador positivo, e estímulo reforçador negativo para SR-. Reforçadores primários versus secundários. Quando falamos de reforçadores, estamos nos referindo a reforçadores secundários, ou seja, coisas de que aprendemos a gostar. Dê preferência a reforçadores primários, que são coisas que precisamos para sobreviver, como ar, água e comida. Nunca negamos reforçadores primários. São reforçadores primários poderosos? Sim, certamente são. É porque, na verdade, o reforçador primário é algo que é difícil você negar, né? Se você está com fome, você vai querer comida. O reforçador primário, meio que seu organismo ele busca por isso, né? Se você está com sede, você vai querer água. Se você está com fome, você vai querer comida. Sempre trabalharemos para obter os reforçadores primários acima de qualquer coisa. Se não pudermos respirar, faremos de tudo para conseguir oxigênio. Se estivermos famintos, a comida se tornará muito motivadora. Se tivermos sede, água é nossa prioridade. Quando usamos comida ou bebida como reforçadores, eles são como um brinde extra, uma coisa prazerosa ao reforçador secundário. Nunca o sustento necessário à sobrevivência. Ou seja, quando a gente usar a comida e a bebida para ser um reforçador, a gente precisa usar ela no momento de prazer, né? Por exemplo, ele gosta de chocolate, então vou dar um chocolate a ele, né? Na verdade, o chocolate ele não tem que ser o sustento para aquilo, né? Tem que ser algo que vai te trazer prazer, que vai te trazer um certo desejo. Reforçadores secundários, né? Aí já são diferentes dos primários, acho que vocês entenderam, né? Os primários são aqueles que são essenciais à nossa sobrevivência, comida, bebida, né? Coisas desse tipo. E os secundários, né? Que são, a gente dividiu aqui em 5, né? Que são os tangíveis, comestíveis, atividades, sociais e físicos. Né? Os tangíveis, eles podem ser bijuterias, livros, figurinhas, né? Coisas você pega mesmo, né? Coisas tangíveis, né? O próprio nome diz. Os comestíveis, né? São doces, frutas, biscoitos, batata fritas, guloseimas, brindes extras. Atividades, filmes, videogame, uma brincadeira, um jogo, mexer no computador, ler um livro, né? São atividades. Sociais, um elogio, um sorriso, um aplauso, uma cócegas, né? Não, desculpa, gente, cócegas não, cócegas seria físico, né? Sociais é tudo aquilo que a gente fala, né? Elogios, aplausos,
Polegar, tipo, né, dar um joia, fazer uma piscadinha. E o físico é tudo aquilo que a gente tem contato com a pessoa, né? Aí sim entraria cócegas, né, tapinha nas costas, um abraço, um toque, um carinho, um balanço, um beijo, né? Os elogios, os reforçadores secundários sociais e físicos, né? A diferenciação deles é essa, que os sociais é algo que você não toca, né? Você está elogiando, você está aplaudindo, e os físicos é algo que você está tendo um contato imediato com a pessoa. Os elogios, os reforçadores secundários físicos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem algumas crianças dentro do aspecto, né? Que elas têm esse problema de interação social. Então, algo físico para elas, de repente, de primeiro momento, seria algo, né, um pouco difícil, que elas se esquivariam mais, não seria bem um reforçador, né? Então a gente precisa primeiro estar começando com algo que seja de repente mais tangível ou comestível, alguma atividade, para depois a gente ir para o físico, às vezes até o social também. É bom a gente esperar um pouquinho, que existem crianças que não se dão muito bem, né? Não tem a mesma reação com elogios e tudo mais, mas mais para frente também a gente vai estar explicando melhor sobre isso, dando alguns exemplos. Dicas para reforçadores comestíveis. Aqui a gente vai falar dicas sobre esses reforçadores, né, que foi falado agora, os secundários. Tenha certeza de que você verificou se há dietas especiais ou alergias antes de usar os reforçadores comestíveis. Sim, isso é muito importante, gente, porque a gente está lidando com outras pessoas, né? Na maioria dos casos com crianças, então a gente precisa saber. Não adianta a gente pegar e ir colocando, chocolate, toda criança gosta de chocolate, mas você não sabe se a criança é diabética, ou se ela tem algum tipo de alergia, né? Ou algum biscoitinho, alguma coisa, então é sempre importante a gente fazer essa sondagem antes. Quebre as coisas grandes, né? No caso, as coisas comestíveis grandes, em pedacinhos. Ou um reforçador poderá se transformar em uma longa interrupção. Realmente, porque o que acontece? Tem até uma parte mais pra frente que a gente vai falar sobre isso, vai entrar nesse assunto, que quando você vai fazer um reforçador, quando você vai dar um reforçador, ele tem que ser imediato. A criança fez a demanda, você dá o reforçador, né? E então, se você deixar, porque se isso não acontecer, ela pode recorrer para uma outra demanda, né? Por exemplo, você aplica uma demanda a ela. Aí você, no caso aí, seria em questão de coisa grande, você cortar em pedacinhos. Aí você dá algo muito grande para ela. Ela fica horas ali comendo aquilo, né? Então ela vai até esquecer o porquê que ela está recebendo aquele reforçador, né? Qual foi a demanda que ela fez. E isso vai interromper todo o seu processo de aprendizagem, toda a sua demanda, né? Então é interessante sim que você corte em pedacinhos para que essa criança possa estar comendo rápido, né? E você possa estar continuando o seu processo de aprendizagem com essa criança. Elas devem ser rápidas de ser consumidas. Dicas para reforçadores sociais. Seja muito dramático e divertido para a criança. Exagere seus elogios e ações. Faça com intensidade. Né? Tipo, ai, que legal! Nossa, que maravilha, que lindo, né? Você acertou dessa vez, caramba, que maravilhoso, né? Com bastante intensidade. Dicas para atividades. Analise o que a criança mais gosta e o que lhe traz mais motivação. Né? Isso é importante, porque não pode ser o que você acha, né? Tem que ser o que a criança tem, né? Qual é a demanda da criança, o que ela gosta. Porque às vezes o que é reforçador para você pode não ser para ela. Na maioria das vezes, né? Na verdade. Então, por isso que é bom os antecedentes, né? Você analisar, a gente já falou isso na outra aula sobre antecedentes, né? Isso é bom você analisar o que a criança gosta, a criança não gosta, fazer uma análise sobre aquela criança. Dicas disponíveis para download, será disponível... Então, dicas disponíveis para download. A gente vai ter disponibilizado aqui embaixo um PDF com diversas dicas de reforçadores, né? Então, vai ter reforçadores sobre tudo isso que a gente falou aí, né? Reforçadores comestíveis, reforçadores tangíveis, sociais, físicos. Todos esses a gente vai ter várias dicas, vários exemplos, para que vocês possam ficar aí craques, né, nesses reforçadores para estar aplicando aí com as suas crianças. Agora vamos lá. Punição. Isso também é uma parte importante.
Punição é algo que tem um significado específico entre os termos comportamentais. Punição quer dizer qualquer coisa que tende a enfraquecer o comportamento que segue. Não tem um comportamento adicional de ferir outra pessoa que comumente associamos à palavra punição. Sim, porque geralmente quando a gente pensa em punição, vou punir fulano, tipo, tô ferindo, né? Tô prejudicando ele. Não. Punição dentro da análise do comportamento aplicado é exatamente o contrário do reforçamento. A gente viu que reforçamento ele acrescenta um comportamento, né? Ele fortalece aquele comportamento. A punição ela enfraquece o comportamento. Por exemplo, não permitir a uma criança que assista seu programa de TV porque bateu em sua irmã seria considerada uma punição se o comportamento de bater fosse enfraquecido como resultado. Se o comportamento de bater não diminuir, então, comportamentalmente falando, a retirada da TV não seria considerada uma punição. Mandar alguém para a prisão por cometer um crime é punição se reduzir o comportamento criminoso no futuro. Tá vendo? Aqui deixa bem claro, punição é só quando a gente reduz ou a gente retira aquele comportamento. Vamos lá. Um homem beija uma mulher, isso aqui são alguns exemplos também, tá, gente? Um homem beija uma mulher e leva um tapa, portanto, ele tenderá a diminuir seu comportamento beijoqueiro, ao menos com aquela mulher que ele beijou, né? Uma mulher cheira uma flor e é picada por uma abelha, e assim ela tenderá a não mais cheirar flores no futuro. Você faz um discurso e se todos na audiência o vaiarem, tenderá a não falar mais em público. É importante a gente distinguir aqui punição positiva de punição negativa. Foi o que eu falei para vocês no início. A concepção de positivo e negativo dentro da análise do comportamento aplicado é totalmente diferente da concepção que a gente tem de positivo e negativo no nosso cotidiano, do que a gente aprendeu, né, no decorrer da nossa vida. O positivo dentro da análise do comportamento aplicado, no caso aqui a punição positiva, ela acrescenta algo na situação para enfraquecer a retirada do comportamento. Quando a gente está falando de reforçamento lá atrás, quando a gente tem um reforçamento positivo, a gente acrescenta algo na situação para que aquela situação seja fortalecida, para que aquele comportamento seja fortalecido. Dentro da punição positiva, a gente acrescenta algo para que aquela situação seja enfraquecida ou retirada, aquele comportamento seja enfraquecido ou retirado. Que é no caso desse primeiro exemplo. O homem beija uma mulher e leva um tapa. Então, o levar um tapa seria a situação que foi acrescentada, ou seja, punição positiva. Ele está acrescentando algo para que aquilo seja retirado. Ou seja, ele acrescentou um tapa, ele recebeu um tapa e ao mesmo tempo que ele recebeu, como ele recebeu, ele retirou. Ou seja, ele recebeu um tapa por ter beijado uma mulher, ele nunca mais vai beijar, pelo menos aquela mulher. Ele pode até ser que ele venha beijar outra. Eu acho difícil, mas pode até ser que ele deixe beijar outra. Mas pelo menos aquela mulher não vai beijar mais. Agora, a punição negativa, você está retirando algo da situação para que se enfraqueça aquele comportamento ou se retire aquele comportamento. Que foi o caso lá da televisão. Deixa eu voltar aqui. Então a gente pode até ver esse daqui, ó. Uma mulher cheira uma flor e... Não. Esse aqui é... Você está sendo picado, você está ganhando. Pode ser a questão, vamos ver, um videogame, A criança, ela está jogando videogame e aí ela, enfim, ela está jogando videogame e ela começa a falar palavrão no decorrer que ela está jogando videogame. Os pais vão e tiram o videogame dela. Esse retirar o videogame dela, para que ela não fale mais palavrão, seria uma punição negativa, porque eu estou retirando para enfraquecer o comportamento que no momento é o de falar palavrão. Deu para entender? Acho que deu para entender, né? É importante, a punição, ela é muito importante a gente entender isso, que a punição ela é utilizada em um programa ABA, a não ser que desculpa, gente. Deixa eu formular melhor para vocês. Na verdade, a punição ela não é utilizada no programa ABA, tá? A gente não costuma usar a punição. Ela só é usada em situações, que seja de retirada de privilégios, que seria mais ou menos essa questão do videogame, A gente está retirando um privilégio daquela criança para que seja reforçado
né, para que não seja reforçado um certo tipo de comportamento, ou que seja reforçado, enfim, depende da demanda que a gente vai estar fazendo, né? Então a punição ela só é usada para isso, né? No caso da punição a gente tira, né, comportamento. Então na análise a gente, né, tira, né, a gente reforça a retirada ou o enfraquecimento desse comportamento. Então a punição dentro da análise de comportamento seria isso, porque se for para reforçar, aí seria a parte de reforçadores realmente. Então dentro da análise de comportamento aplicada a gente só usa punição nessa questão da retirada de privilégios, mas é interessante a gente pensar que não é utilizada a punição. Escolhendo reforçadores que funcionem com a criança. Antes de realmente começar a ensinar a criança, é muito útil verificar que tipos de coisas são reforçadoras para ela. Faça uma lista e, antes de tudo, separe estes itens. Você pode querer separar certos brinquedos e bugigangas especialmente para o horário de trabalho, para que sejam especiais. Você pode querer reservar também guloseimas favoritas, vídeos, jogos, etc. só para estas horas. Como descobrir quais devem ser estes reforçadores? Né? Então aqui a gente tem alguns tópicos, né? Alguma listinha de coisas que vocês podem utilizar para descobrir quais são os melhores reforçadores a serem utilizados para essas crianças. Né? Como a gente falou no slide anterior, é interessante que vocês já tenham esses reforçadores disponíveis lá para aquela criança, né? Não só um, mas uma série de reforçadores para que seja utilizado por essa criança. Mas para isso, vocês precisam, né, descobrir quais são os reforçadores mais que vão reforçar mais essa demanda para a criança, né? Então, primeiro a gente deve perguntar, né? Pergunte para a mãe, pergunte para o pai, para o professor, para o amigo, para o irmão, para a própria criança, né? Mas pergunte para as pessoas que estão envolvidas no meio social, no convívio do dia a dia daquela criança, né? Para pessoas que realmente saibam o que pode ser um verdadeiro reforçador para ela, algo que aquela criança realmente goste, que interesse, que aguce a atenção daquela criança. Né? Outro seria observe. É interessante você observar, né, o que a criança escolhe para brincar por si só. Né, você também deve ter em mente que pode ser coisas que não são muito comuns, né? Podem ser coisas que não são padrões, coisas usuáveis, né? Coisas que a gente está acostumado a ver crianças brincando, por exemplo. Às vezes pode interessar a criança, pode ser uma caixa de vídeo, um barbante colorido, algum papelzinho brilhante, né? Algo que não seja normal do cotidiano de uma criança, né? Mas isso acontece. Né? Não acontece sempre, mas acontece, né? São opções que são pouco usuais, mas podem acontecer, então por isso você deve observar. Né? Teste, né? Testar também é muito bom, né? Esse teste é interessante que você deixe a criança escolher, né, entre diferentes itens. Você pode pegar uma caixa, colocar diferentes itens naquela caixa e deixar a criança escolher. Né? É legal que você tenha várias opções diferentes, 3 ou 4 opções diferentes, né, para que aquela criança possa estar escolhendo o que ela quer, né? E você deve apresentar categorias diferentes também. Interessante que nesse teste você apresente várias categorias, por exemplo, coisas tangíveis, coisas comestíveis, né, para que você possa estar percebendo ali qual é o reforçador que vai aguçar mais ela. Mas é interessante também que você vá mudando, né, aqueles reforçadores para que você veja com o tempo que ela vai se adaptando mais. Mas testa, né? Esses testes são interessantes para você descobrir os primeiros reforçadores. Né? Force uma escolha, isso também é legal. Né? Você pode dar entre a criança, vamos supor, umas 2 opções, né, de um reforçador. De repente você chega para ela e fala: você quer uma figurinha ou você quer um biscoito? Né? E você vai saber o que ela vai escolher, ou a figurinha ou o biscoito. Tente coisas diferentes, né, diferentes do que ela já escolheu. Né? Por exemplo, dê um reforçador diferente cada vez que você observe qual é mais eficaz. Tipo, você viu que ela escolheu um biscoito, né? Então você vai lá e mostra um reforçador diferente para ela. Aí você vai ver se ele é mais eficaz, se ele é mais convidativo. Porque às vezes você pode, né, dar uma opção para a criança igual não oferecer, né? Ah, você quer isso, você quer aquilo. Ela escolhe: eu quero tal coisa. Mas às vezes uma outra coisa que você não ofereceu poderia ser mais interessante para ela. Então você vai testando, né, para ver o que vai aguçar mais o interesse daquela criança. E use muitos reforçadores interessantes e variados. Opa, a gente falou aqui sem querer. Né? É interessante que você
deixe várias coisas disponíveis para ela, né? Porque à medida que você vai conhecendo aquela criança, você vai vendo o que está dentro do repertório dela, né? O que ela mais gosta, e isso vai ficando mais fácil para você fazer os reforçadores, né? E, por exemplo, algumas coisas, né, podem ajudar a desenvolver novos interesses. Porque se você for usando outros reforçadores, você ajuda ela a desenvolver novos interesses, porque na verdade o objetivo também é esse, é a gente ajudar a criança a não ficar só naquilo ali, a gente ajudar ela a ampliar o mundo de interesses dela, né? Porque aí com isso a gente deixa de condicionar a atividade ao reforçador. A gente tem vários tipos de opções. Usando reforçamento positivo para ensinar habilidades. Quando você for ensinar uma habilidade pela primeira vez, a recompensa deve ser dada depois de cada tentativa bem-sucedida. Isto é chamado um esquema de reforçamento contínuo, ou seja, primeira vez que você está usando a demanda, fez, acertou, você dá o reforçamento. À medida que a criança domina cada habilidade, gradualmente reduzimos nosso reforçamento, passando de contínuo, toda vez que ela faz alguma coisa, para intermitente, de vez em quando. Sim, porque na verdade foi o que a gente falou nas outras aulas, o que a gente já falou aqui. O interessante não é que a criança fique condicionada ao reforçador, né? O interessante é que aos poucos a criança crie isso como um ambiente natural dela. Então a gente está começando, a gente precisa sim reforçar a todo momento, precisa ser contínuo. Mas a partir do momento que a gente vê que aquilo já está se familiarizando com o natural da criança, a gente pode passar para o intermitente, que é de vez em quando. E existem várias formas para que isso possa acontecer, né, no decorrer da análise da aplicação do ABA. E a gente vai estar vendo aqui também. Exemplo. Pense em uma criança aprendendo a andar. A mamãe e o papai estão tão felizes que aplaudem a criança todas as vezes que ela dá um passo, o que a encoraja a continuar. Conforme ela vai se tornando um bom caminhante, naturalmente mamãe e papai diminuem seu reforçamento. Alguém já ouviu um papai falar muito bem, andou legal para uma criança de 10 anos? Realmente, gente, isso, né, não acontece. Então, por que você vai querer fazer isso com o seu aluno? Né? Gente, a análise da terapia aplicada, a análise do comportamento da terapia aplicada, o ABA, é algo que você pode trazer para o dia a dia, para o seu cotidiano. Entendeu? Não é algo sistematizado, algo tão complexo assim, a ponto de você, né, querer fazer algo engessado. Não, sim, né, a gente tem protocolos, enfim, mas a gente tem que encarar também, entender que é algo que algumas coisas elas podem ser usadas no cotidiano, porque na verdade o que a gente quer é desenvolver essa criança, é trazer autonomia para ela, entendeu? O foco da terapia ABA não é o reforçador, como algumas pessoas dizem, né? Não é isso. O foco é a criança, o foco é o desenvolvimento, o foco é fazer com que aquela criança se desenvolva no natural também, entendeu? Então, assim, como tá aqui o exemplo, né? Se a criança ela anda no comecinho, que ela tá começando a engatinhar, que ela tá começando a andar, é natural que a gente encoraja, que a gente, né, faça estardalhaço, nossa, aí andou, não sei o que. Mas depois de muito tempo, ninguém vai fazer isso, porque isso vai se tornar uma coisa natural de você. Andar é uma coisa natural do ser humano, entendeu? A partir do momento que você aprendeu, no decorrer da sua vida, se torna uma coisa natural. Você não precisa lembrar mais do passo a passo que você teve para chegar até ali. Você não precisa lembrar mais do tanto que sua mãe fez para você, seu pai e sua mãe fez para você andar. A maioria das vezes você nem lembra, né? Porque você já era tão pequeno que você não vai nem lembrar como foi o seu processo de andar. Né? Então isso é mais ou menos para que você possa entender, trazer para dentro do seu cotidiano com o seu aluno. Né, para que o seu aluno, com a pessoa que você vai estar aplicando. Né, no começo, você vai estar dando os reforçadores, você vai estar, né, ali junto, reforçando a todo momento, mas depois aquilo vai se tornar tão natural para aquela criança, vai entrar no mundo natural dela, que ela não vai precisar de mais nada, entendeu? Já vai ser algo que ela vai estar fazendo naturalmente. Né? Só que aí isso é gradativo, né? Aos poucos você vai mudando isso, começa, né, sempre, depois você vai indo intermitentemente, né, até isso se tornar algo natural. Por que diminuiu o reforçamento?
Por que não reforçar comportamentos desejados o tempo todo o tempo? Né? Porque não queremos que a criança fique dependente do nosso reforçamento para fazer algo. A gente quer dar autonomia para essa criança. Né? Queremos que ela o queira fazer por si mesma. Reforçamento contínuo não é um esquema natural e, consequentemente, precisamos copiar o ambiente natural. Esquema de reforçamento. Há dois tipos principais de esquemas de reforçamento: contínuo e intermitente, né? Que foi o que a gente falou lá e agora a gente vai se aprofundar mais. Esquema de reforçamento contínuo. Essa máquina eu acho um exemplo muito interessante porque eu acho que fica bem visual, né? Para vocês entenderem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu absorvo mais, entendo mais as coisas através de imagem, né? Eu sou bem visual. Um esquema de reforçamento contínuo é usado quando ensinamos um comportamento ou habilidade pela primeira vez, aquisição. É reforçamento positivo que segue imediatamente a cada ocorrência do comportamento, né? Foi o que a gente falou. Fez a demanda, reforçou, né? Instantaneamente, logo assim. Uma máquina de vender guloseimas é um exemplo de reforçador contínuo. Você obtém alguma coisa cada vez que puser dinheiro nela. Então, toda vez que você pôs o dinheiro, você obtém. Pôs o dinheiro, você obtém. Esquema de reforçamento intermitente. Nem toda ocorrência de um comportamento desejado é reforçado. É usado para manter comportamentos adquiridos. Uma máquina de apostas é um exemplo de um reforçador intermitente. Você não obtém alguma coisa cada vez que põe dinheiro nela. O número variável de comportamentos precisa ocorrer antes do reforçador ser dado. É o mais sustentável e é mais próximo do ambiente natural. Sim, né? Você vai ver agora para frente, a gente vai botar alguns modelos para vocês, alguns exemplos do que pode acontecer nesse reforçamento intermitente. Mas é basicamente isso, né? Você tem um tempo, espaçamento de tempo. A criança não vai fazer a demanda e você vai reforçar, vai fazer, você vai reforçar. Não. Você tem um período de tempo de quantas demandas ela vai fazer, como ela vai fazer para depois você reforçar, né? Para você estar chegando o mais próximo possível ao natural, ao ambiente natural dessa criança. Agora vamos lá. Há 4 tipos de reforçadores intermitentes. A gente tem a razão fixa e razão variável, e o intervalo fixo e o intervalo variável. Vamos começar pela razão fixa. Na razão fixa, você tem um número certo de respostas corretas, de acertos. Então, vamos supor que você estabeleça 10. Depois que a criança ela acertar 10 vezes a demanda que foi dada a ela, você dá o reforçamento, Por exemplo, você fez uma demanda, ela acertou as 10 vezes, você foi lá e deu uma figurinha para ela, Isso é a razão fixa. Você tem você fixa, a quantidade de vezes que aquela criança vai acertar a demanda para que você possa reforçar. Razão variável. Nessa razão variável, a gente vai escolher uma variável dentro dos acertos, Vamos supor que a variável seja 25, Eu tô botando situações hipotéticas, tá, gente? A variação, porque até para isso a gente precisa analisar, tá? Tem uma análise da criança, do desenvolvimento, como foi o desenvolvimento dela até aqui, Pra gente poder ter essa noção de qual vai ser variável, A questão da razão fixa também, tudo isso, A gente precisa entender a criança, analisar a criança, seus antecedentes, tudo o histórico, contexto da criança. Mas numa análise hipotética, vamos botar que a razão variável seja 25. E dentro desse reforçamento pode variar entre 10 e 50. Então, se ela fez acertos entre 10 e 50, você vai lá e dá um reforçamento a ela. Mas se você for pegar a análise dessa variável, vai sempre estar dentro a média vai estar dentro das 25 vezes. Deu para entender? Você tem uma média, que seria 25 vezes. Se ela acertou não necessariamente as 25 vezes, mas dentro dessa média, de 10 e 50, vamos botar assim, dentro dessa média de 25 acertos, você vai lá e dá o reforçador para essa criança, E geralmente nessa razão variável também, são usados comumente situações de ensino e habilidades que já foram aprendidas pelaquela criança, Porque fica mais fácil realmente dela estar fazendo. Geralmente nos reforçadores intermitentes, gente, são coisas, habilidades que as crianças já aprenderam, que você já fez, porque lembra que no primeiro lá, quando você está começando, iniciando, é contínuo,
né? No intermitente é quando você já passou pelaquela atividade, você já passou pelaquela demanda. Então, subentende-se que a criança ela já meio que sabe aquela demanda, né? Senão você não vai passar para o intermitente, obviamente. Há 4 tipos de reforçadores intermitentes, né? Aí a gente já viu razão fixa, razão variável, agora a gente vai para o intervalo fixo. O intervalo fixo, o próprio nome diz, né? Você vai fixar um tempo, né, desse intervalo. E aí depois que a criança fizer aquela demanda nesse intervalo fixo de tempo, você dá o reforçador. Um exemplo seria, vamos botar, o professor ele manda as crianças, né, estudarem na biblioteca e depois de 30 minutos, né, ele percebe que depois de 30 minutos não, ele percebe que a cada 30 minutos essas crianças elas estão quietas, estão estudando quietas. Então depois desses 30 minutos ele vai lá e dá uma ficha para ela, né, de comportamento, tipo que ela se comportou bem, né? Eles estudaram em silêncio dentro daqueles 30 minutos. Então a ficha, né, o emblema, sei lá, o cartãozinho, muito bem, parabéns, tal, seria o reforçador, que foi depois desses 30 minutos que ele ficou fazendo, né, ficou em silêncio dentro da atividade. Só que a gente tem que ter uma certa preocupação nesse intervalo fixo, né? Porque isso pode condicionar o aluno. Por exemplo, o aluno, né, no caso a criança que está aprendendo, ela pode, nesse caso, desse exemplo, o aluno ele pode aprender, né, que é preciso só que ele fique 30 minutos, né, de quieto para que ele possa receber o reforçador. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Né? Então, o problema desse intervalo fixo, né, é que o reforçamento, desse reforçamento, é que os alunos, eles rapidamente eles vão aprender que só precisa dar a resposta correta, né, que seria estudar em silêncio, ao final de cada 30 minutos. Entendeu? Então, um pouco do problema desse intervalo fixo é isso, né? Então, a gente tem que saber bem o momento que usar, a hora que usar, né? E não também ficar só nesse tipo de reforçador. Agora vamos lá. Intervalo variável. Né? O intervalo variável ele é similar ao intervalo fixo, né? Só que aqui o reforçamento ele é em intervalos, né, variáveis, como o próprio nome diz, né? Intervalo variável de tempo, né? Por exemplo, vamos voltar à mesma história lá do professor, né? O professor ele verifica que os alunos eles estão na biblioteca e em intervalos variados de tempo, né, que seriam imprevisíveis, né, ele poderia apresentar, por exemplo, após 10 minutos ou depois de 35 minutos, a cada 15 minutos, né, e etc. Essas crianças vão ficar estudando em silêncio. E aí sim ele vai lá e dá, não é, recompensa, o reforçamento, dá a fichinha, né, parabéns, tal, você estudou, tudo mais, ficou em silêncio. Então deu para entender? São intervalos variáveis de tempo. Uma hora seria em 15 minutos, outra hora seria em 20 minutos, outra hora seria em 30 minutos, né? Isso faz, diferentemente do intervalo fixo, faz com que a criança não se condicione, né? Que a criança não pense, opa, peraí, se eu ficar esse período de tempo eu vou receber. Não, porque a cada hora ele vai mudando, é variável, né? Então vamos lá, como usar reforçadores, né? Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos 15 formas de como usar os reforçadores, né? Reforçadores realmente é algo super importante na terapia ABA, como eu já falei, né? É algo que você vai estar aprendendo mesmo ali, como tá utilizando, né? A forma da criança tá se familiarizando com as demandas, né? E tudo mais. E só que, assim, ele é muito importante também, é um conteúdo bem extenso. Então eu vou tentar passar de uma forma rápida, mas sim de uma forma didática, né? O mais didático possível para vocês e ser bem direto ao ponto, tá? Mas como eu já falei, vocês vão ter a oportunidade de ir na última aula, né, de estar tendo essa oportunidade de se capacitar e ter mais domínio sobre todo o assunto, né, de ter um conteúdo mais extenso, um conteúdo mais denso, né, de estar se capacitando mesmo sobre todo o assunto da análise da terapia aplicada, né, da análise do comportamento da terapia aplicada. Então a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre os reforçadores. Vamos lá? Associe-se a si mesmo com um reforçamento positivo. Sim, no caso, você tem que se parear com um reforçador. Você tem que ser o reforçador para aquela criança naquele momento, né?
Você tem que estar, a criança ela tem que estar familiarizada com você. Você tem que ser o primeiro reforçador daquela criança. Você tem que entender como é que aquela criança, ela tem que se sentir confiante com você. Porque mesmo que você traga um reforçador para ela, ela tem que se sentir à vontade com você, ela tem que confiar em você. Então você tem que ser o primeiro reforçador dela. Então se parear o reforçador, seria mais ou menos como... o reforçador daquela criança é um biscoito, a criança gosta do biscoito, você vai lá e vai ser a primeira pessoa que vai trazer o biscoito para aquela criança. Ela gosta de jogo de memória, de quebra-cabeça, você vai trazer o jogo, você vai jogar com ela. Entendeu? Você vai estar ensinando a ela. Então ela vai entender que tudo aquilo que ela gosta, de tudo aquilo que ela anseia, você está sendo a primeira pessoa a trazer, você está sendo a pessoa mais empolgada a fazer com ela. Isso é se parear o reforçador. Entendeu? De início, é bom você fazer isso sem pedir nada. Você não vai estar fazendo, você não vai estar direto na análise do comportamento, você não vai estar pedindo uma demanda para ela, não. Entendeu? Nesse início, você vai estar fazendo só com que ela goste de você, com que ela crie uma ligação com você. 2. Torne um ambiente de trabalho reforçador. Sim, você precisa tornar esse ambiente reforçador. Deixe os brinquedos espalhados sobre a mesa, para quando a criança chegar, ela possa se deparar com aquilo, aquilo possa se tornar autoestimulante para aquela criança, aquele lugar se torne autoestimulante para aquela criança, que ela sinta prazer em estar ali, que ela sinta prazer em fazer as demandas solicitadas. 3. Fixe um esquema inicial ao ensinar e passe logo que possível a um de razão variável. Aqui, gente, vai entrar a questão do reforçamento contínuo e do reforçamento intermitente. Você começa no contínuo e passa para o intermitente. Porque assim, é importante fazer com que a criança ela se familiarize, não seja condicionada ao reforçamento. Porque aí ela vai responder mais rapidamente no ambiente natural dela, que esse é o objetivo, ela está trazendo isso para o ambiente natural dela. Esse seria o nosso objetivo com essa questão de você estar iniciando com contínuo e depois levar para o intermitente a partir do momento que você vai levando a aprendizagem. Porque a ideia é manter a aprendizagem enquanto vai se esvanecendo a necessidade do reforçamento, para que cada vez mais o ambiente natural dela seja reforçado, esteja esse reforçamento dentro do ambiente natural dela. 4. Dê a recompensa imediatamente após o comportamento. E quero dizer imediatamente. Realmente, gente, é imediatamente. Porque o que acontece? Igual a gente falou no outro exemplo, que a gente deu. Só que aqui o exemplo vai ser um pouquinho diferente. Lá a gente falou sobre os comestíveis, que era importante o que for um pedaço grande, a gente partir bem pequenininho, para que a criança não demore, fique lentamente comendo aquilo e se perca, se interrompa na sua demanda, o que você está passando para a criança. Aqui já seria mais uma questão de você se perder na demanda que você está fazendo. Por exemplo, você pede para a criança tocar na cabeça. Ela toca na cabeça. Enquanto ela fez a demanda correta que você pediu, você vira para procurar qual é o reforçador que você vai dar para aquela criança. Nesse momento que você virou para procurar, ela botou a mão no joelho. Então, quando você volta para dar o reforçador, ela está com a mão no joelho. Aí o que você faz? Você dá ou não? Porque, na verdade, o comando foi, bota a mão na cabeça. Ela fez correto. Só que quando você vai dar o reforçador, ela está com a mão no joelho, que não é o comando correto. Então, você dá ou não dá? É complicado para você e é complicado para a criança. Porque aí, se você der, a criança pode condicionar aquele reforçador, não a demanda de colocar a mão na cabeça, mas sim a demanda de colocar a mão no joelho. Então, pode ser que da próxima vez que você fale para ela, coloque a mão na cabeça, ela vai botar a mão no joelho. Então, você vai estar reforçando um comportamento negativo. E não é isso que a gente quer quando a gente está aplicando a terapia ABA, Lembra que reforçamento negativo não é o nosso objetivo. 5. Mude seu grau de reforçamento de acordo com o nível de realização. Sim, a gente precisa mudar o grau de reforçamento, Por exemplo, no primeiro pedido, a gente pode fazer uma festa. Tipo, uau, você é o maior, nossa, você é o máximo, Guardou seus brinquedos, tudo mais, Isso você pode fazer também junto com um abraço, Você pode dar um docinho. Mas fazer algo como uma dica, recebe um reforçamento menor. Vamos lá, vamos ser mais objetivos.
quando você dá a demanda, o comando para a criança, a demanda, e ela fez imediatamente de prontidão, você já vai fazer logo, né, o reforçamento um reforçamento de acordo com o nível mesmo da realização dela. Ela fez a demanda, você já vai logo enfatizar: nossa, que legal, você fez, você acertou, muito bem, né? Tipo, vamos voltar ao mesmo exemplo anterior. Você botou a mão na cabeça, nossa, muito bem, isso aí, você tinha que baixar a cabeça, né? Foi o que eu pedi pra você fazer, parabéns, vai lá, bate palma ou de repente dá um abraço, né? Se a criança tiver acessível já a isso, é receptível, né, a isso, dá um bombom, um doce, alguma coisa para ela. Agora, numa segunda hipótese, você fez o comando para ela, né? Mas ela precisou de alguma dica para isso. Você precisou dar uma dica para ela fazer aquilo que você pediu para ela fazer. Então, automaticamente você não vai fazer o mesmo reforçador que você fez de início, né? Você vai fazer um pouco mais brando, um pouco menor. Você pode falar bom trabalho, né? Por exemplo, você pede para a criança guardar o brinquedo. Ela guardou o brinquedo, mas com uma dica, né? Você precisou ajudar e tudo mais. Deu uma dica para ela pudesse guardar o brinquedo. Você vai falar bom trabalho, você guardou o brinquedo, isso mesmo, né? Agora, se ela ainda precisou que você intervisse... Opa, mudou. Né? Se ela ainda precisou que você intervisse naquilo dali. Né? Por exemplo, você pediu para ela guardar o brinquedo, ela precisou que você fosse lá com ela, ajudasse ela, botasse alguns brinquedos no lugar, né, e tudo mais. Ela precisou de uma ajuda mesmo. Você estando ali junto com ela, ajudando a fazer. Gente, não que isso seja errado, tá? A gente vai ter um módulo que fala sobre dicas. E isso, assim, é super válido, né? Dependendo de como a criança estiver no desenvolvimento. Só que você tem que entender que o reforçamento ele precisa ser do nível da realização da criança, né? Para ela também, depois, não entender, tipo assim, se eu fizer de prontidão, ou melhor, se ela me pedir uma demanda e ela me ajudar, fizer junto comigo, eu vou receber o mesmo reforçamento do que se eu fizer de prontidão. Então, por que eu vou fazer logo, né? É muito mais fácil alguém me ajudando, não é verdade? Então, para isso que a gente precisa que o reforçamento seja de acordo com o nível da realização, né? Então, se você fez junto, você vai falar bom trabalho, né? Ou então, né, você vai, não sei, tipo, enfatizar com ela, sim, você guardou os brinquedos, né? Então nem fala bom trabalho, fala assim, você guardou os brinquedos, né? Então o reforçamento vai depender do nível da realização da demanda que você está dando àquela criança. Acho que deu para entender, né? 6. Mantenha a sua entonação consistente com a sua mensagem. Sim, isso também é importante. Porque às vezes a criança, principalmente a criança do aspecto, ela não entende, né, da forma que a gente está querendo passar. Por exemplo, você chega para ela fez, né, algo correto dentro da demanda que você pediu. Ela fez a demanda que você pediu, você vai falar: sim, muito bem, você acertou. Né, você fez tal coisa. Que é sempre importante, gente, principalmente quando a gente for usar, né, essas expressões, sim, muito bem e tal, você reforçar o que ela fez. Sim, muito bem, guardou os brinquedos, né? Você está sempre reforçando. E aí, de repente, ela não fez. Ou fez algo que não era para ser feito, né? Você vai chegar e vai falar: não. Tem muita gente que vai fazer isso de que forma? Não. Ou então ela vai fazer uma coisa errada. Não. Gente, vê se isso não parece com o que foi feito anteriormente. Sim! Né? Você fala: não! A criança, a gente entende, né? Super bem. Só que a criança ela pode entender que esse não estendido é a mesma coisa que o sim. Entendeu? Principalmente as crianças que são não verbais, né? As crianças, não digo nem não verbais, mas as crianças que têm problema de linguagem receptiva, né, de entender a recepção da sua linguagem. Essas crianças, com certeza, elas vão confundir esse não estendido com o seu sim. E não só isso, né? Em todas as coisas que você for fazer. O seu não tem que ser não, o seu sim tem que ser sim. Tipo, você tem que estar empolgado no que for demanda feita, né? No que for positivo. E no que não for, você tem que falar, né? Não, vamos fazer de novo, não, tente outra vez, né? Ou então, uau, foi muito bem, sim, parabéns, né? Sempre com a conotação consistente com a sua mensagem. Até porque
porque uma boa ideia, né, de se ter certeza se algo que não foi falado, né, ou melhor, a gente tem que pensar que a criança, principalmente nesse aspecto, ela não tem a mesma linguagem que a gente. Né? Então a gente precisa entender, né, o que fica bem claro para a gente entender esse exemplo é isso, é que a gente precisa saber se quem não tem a mesma linguagem que a gente está entendendo o que a gente está falando através da entonação, da consistência da nossa voz, da nossa mensagem. Então a gente precisa ser bem consistente na mensagem pelo tom da nossa voz, né, pelo jeito que a gente vai falar, pela nossa entonação, justamente para a gente poder saber se a criança que não tem a nossa linguagem vai entender. Então não adianta simplesmente você falar sim ou não, né? Porque quem não entende a nossa linguagem não vai entender simplesmente o sim ou não. Ela vai entender através do tom da nossa voz, da entonação que a gente vai botar em cima daquilo que a gente está falando. 7. Seja consistente. Sim, né? Acho que esse é um dos mais fáceis da gente entender, né? Tem que ser consistente. Tem que persistir, né? Você tem que ter certeza, né, de que você está elogiando, né? Ter certeza de verificar, né, se as tabelas que você está fazendo, as respostas realmente são as certas, né? Porque assim, dentro do ABA, a gente tem algumas tabelas que a gente trabalha, né, para ver o que está certo e está errado. Então a gente precisa estar consistente dentro daquilo. A gente não pode reforçar apenas uma vez, né? A gente tem que estar reforçando várias vezes, né? Outra coisa também é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? A gente não pode uma hora falar uma coisa e depois mudar para outra. Por exemplo, eu vou lá e peço para a criança que ela coloque a água aqui, né? Fulano, bote a água aqui. E da próxima vez, aí ele bota, tá? Ou não bota, enfim. Da próxima vez, a gente vai fazer a mesma demanda, né? Porque vocês sabem, né? Acho que vocês aprenderam aqui no decorrer das aulas, né? Que precisa ser uma consistência, né? Tem criança que às vezes vão demorar semanas, até meses, para aprender aquela demanda, né? Aí, às vezes, você no outro dia vai fazer a mesma coisa. Fulano, bota água aqui. Só que aí você aceita que ele não bote água aqui. Você aceita que ele bote, sei lá, água ali, o mais próximo possível? Não, gente. Você tem que estar consistente no que você está fazendo. Tudo bem que a gente sabe, né, já foi falado e vai ser falado, que existem algumas demandas que podem ser trocadas, né, demandas que podem ser mais acessíveis à recepção da criança. Mas aí vai depender muito, não é? Por isso que é importante o contexto, né, de se avaliar o antecedente do que ocorreu antes de se ter aquela demanda, né? Então você precisa analisar a criança para saber. Então tudo depende do contexto, depende da análise. Mas o primordial mesmo é que você seja consistente. Se você deu uma demanda, tem que ir com ela até o fim. Por mais que a criança não faça de início, entendeu? Por mais que seja errado, é lógico, você não vai chegar para ela e falar, você errou, tá errado. Não vai ser dessa forma, né? Você precisa ser persistente. Mas é com a persistência, é com a consistência que você vai levar aquela criança a fazer aquele tipo de demanda. Porque, na verdade, gente, a demanda não é pra gente. Sabe? Não é algo tipo, ele tá fazendo o que eu pedi. Não é pra gente, é pra própria criança. É pro desenvolvimento dela. Né? Então você precisa ser consistente várias vezes que for preciso para que ela possa, no final, conseguir fazer aquela demanda bem, né? Da forma que precisa ser feita. É óbvio que a gente também sabe que existem dicas, né? E às vezes no decorrer desse processo a gente pode precisar ajudá-la, né? Falar aqui e tal, naquele lugar, assim, faz assado. Então até mesmo de repente pegar a mãozinha dela, colocar o copo uma primeira vez para ela entender como é feito, mas tem que ser consistente, não pode simplesmente desistir. Tá bom aí do jeito que tá. Não pode. 8. Quando começar um novo programa, ou se você for um novo professor, reforce mais frequentemente. Sim, principalmente se você for um novo professor, né? Uma dica é começar com reforçadores tangíveis e depois passar para o social.
né? Principalmente se você for um novo professor, se você ainda está conhecendo as preferências daquela criança, né? Começa com os tangíveis, né? Melhor, é mais fácil de você acertar, né? E depois você vai para os reforçadores sociais, né? Então você precisa estar reforçando frequentemente, né? Porque quando você está ensinando um novo comportamento, você precisa ter certeza de reforçar consistentemente toda vez que a criança realiza nova tarefa, né? Porque ela precisa pegar aquela habilidade. Por mais que ela faça de primeira, porque pode acontecer, né? Imprevisível, pode acontecer de você pedir aquela criança fazer de primeira vez, mas você precisa estar reforçando aquilo ali, porque pode ter acontecido, mas pode ser que amanhã não aconteça. Então você tem que estar bem seguro de que aquela criança realmente aprendeu aquela demanda, não é? Porque você quer construir uma competência e confiança o mais rápido possível com aquela criança, não é? Então você precisa ter um esquema de reforçamento contínuo, principalmente se você é um novo professor, porque você precisa criar um ambiente de confiança com aquela criança, né? Como foi falado lá atrás, você precisa se parear com esse reforçador, né? 9. Varie sua voz, tom e frases usadas. Acho que isso também já foi bem explicado, né? Lá atrás, né? Você precisa ter em mente que a variedade ela é importante quando você está usando elogios verbais, né? Por exemplo, você não pode ficar sempre uma coisa que não foi falada lá atrás, né? Você precisa ter a variedade de elogios verbais, porque você não pode ficar sempre na mesma coisa, porque isso enjoa muitas das vezes, né? Mesmo se for uma coisa boa. Imagina se você está fazendo algo e toda vez você fica, bom trabalho. A primeira vez vai ser ótimo, na segunda, bom trabalho, fulano, na terceira, bom trabalho, bom trabalho. Você vai cansar dele, poxa, né? Você não tem uma novidade pra mim, você não vai falar nada diferente, por mais que você não pense, mas lá dentro você tá, né, desejando algo novo, algo de diferente. E isso não é diferente da criança, gente. Não é porque ela é uma criança do espectro que ela vai ser diferente, ela vai enjoar, pelo contrário, de repente ela vai enjoar até mais rápido que você, né? Então você precisa ter uma variedade de elogios, né? Uma variedade de tons de voz, de frases para ser usadas, né? Muito bom, muito legal, não sei o que, para ir mudando, né? Porque uma hora ela vai enjoar e aquilo já não vai mais ser um reforçador para ela. Então você precisa de outros repertórios, né? Para assim ser mais fácil de se entender. 10. Seja específico sobre o que você está reforçando. Sim, bem específico. Você tem que deixar claro para aquela criança o que você está reforçando, né? Isso não apenas permitirá que a criança saiba, né, o que você quer, né? Que a criança saiba o que você está falando e tal, né? Como isso também vai ajudar que ela aprenda novos itens e novas ações. Entendeu? Porque você vai estar sendo específico naquilo que você vai estar passando para ela, né? Então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você vai falar, muito bem, o cachorro está pulando, né? É melhor do que você dizer para ela, muito bem. Entendeu? Então você precisa ser bem específico. Foi o que eu falei naquela outra hora, que é sempre interessante você tá falando, né, vamos supor, um elogio. Você vai estar dando um elogio, mas junto desse elogio você vai estar reforçando o que ela está fazendo. Isso é ser específico. Entendeu? Muito bem, fulano, né? Você guardou os seus brinquedos, né? Seria um tipo, né? Ou então, você é grande, encontrou os círculos, né? Melhor do que só dizer, você é grande. Você está reforçando para ele o que ele fez, você está sendo específico para ele, né? Então, assim, isso ajuda muito a criança, que ela possa entender o porquê ela está sendo elogiada e entender o que ela está fazendo de demanda correta. 11. Monitore a eficácia dos reforçadores e varie-os. Sim, sempre, em todo momento, né? Você precisa estar monitorando para ver se aquilo realmente ainda está tendo eficácia no desenvolvimento da criança, tendo eficácia dentro do ABA, né? E precisa também ter um grande repertório para estar variando, né? Por exemplo, é possível que uma criança enjoe de comer M&M's. Gente, é possível. Por mais que seja criança, por mais que a criança goste de chocolate, uma hora ela não vai querer mais.
Se você ficar sempre dando só MM toda a vida para ela, vai chegar uma hora que isso não vai ser mais reforçador. Vai chegar uma hora que ela vai enjoar. Você pode até continuar dentro do chocolate, né? Se assim você quiser, ou dentro do comestível, mas varia, entendeu? E é interessante também, como eu falei, você analisar o conteúdo. Aqui a gente está dando exemplos, né? Exemplos aleatórios. Mas quando você está realmente aplicando o ABA, você precisa analisar o contexto, você precisa analisar os antecedentes, né? Que são muito importantes. Porque, por exemplo, se a criança estiver comendo batatinhas antes de começar a aplicação, né, do ABA, antes de começar lá a sua sessão com ela. E aí você escolheu batatinhas como reforçador naquele dia. E você não sabia que ela tinha comido as batatinhas. Você acha realmente que essa batatinha vai fazer efeito? Não vai, gente. Porque a criança ela já não vai estar mais tão interessada, porque ela já se saciou de comer batata. A não ser, né, que essa criança gosta muito. Mas mesmo assim, se ela gostar muito de batatinha, dependendo da quantidade de vezes, vai ser pra ela muito mais prazeroso só comer um chocolate ao invés de batatinha. Ou um brinquedo, ou algo, né? Então, assim, Então, você precisa estar preparado para mudar de reforçador imediatamente, né? Se ele não for mais eficaz para aquela criança. Então, por isso que você precisa ter um repertório grande de reforçadores e conhecer muito bem aquela criança que você está trabalhando com ela. 12. Amplie o repertório de reforçadores. Gente, é basicamente o que eu falei anteriormente, né? Você precisa ampliar, você precisa estar verificando os reforçadores que são mais desejados, os mais poderosos para estar trabalhando com aquela criança, não é? E você precisa também, por exemplo, se a criança ela fica, que tem muita criança que é assim, que ela acaba pegando um certo tipo de obsessão, né? Não uma obsessão em si, mas ela acaba focando muito só naquele brinquedo, né? No caso de reforçadores tangíveis, né? Por exemplo, você oferece para ela um Barney, né? Aquele brinquedinho, o ursinho. E ela tá só com aquilo, tá só com aquilo, tá só com aquilo. Então você quer mudar o repertório dela também, né? Você precisa mudar o repertório de reforçadores para que ela não se condicione ao Barney, né? E para que você apresente um mundo de opções para ela, não é verdade? Então você tenta inserir o Bob Esponja, né, no lugar do Barney. Você vai trazer para o Bob Esponja o mesmo valor que o Barney tem, mostrar para aquela criança, trazer para aquela criança o valor do Barney, introduzir nele para o Bob Esponja, né? Então isso é interessante para que ela vá mudando o repertório dela e possa ir conhecendo novas opções e você também acabe tendo novas opções para trabalhar com ela, entendeu? Então o Bob Esponja, com o tempo, ele vai ganhar o mesmo valor do item reforçador que era o Barney, né? E se tornar um reforçador por si só. Isso, na maioria das vezes, é chamado de procedimento de pareamento. Você está pareando um reforçador que já era utilizado, que já tem um certo sentido para aquela criança, com um outro reforçador, porque não é interessante que a criança fique com só um reforçador, porque você vai estar condicionando, e não é isso que a gente quer. 13. Associe recompensas com elogios. É interessante, não é, você fazer isso, mas frequentemente, como eu já falei, a gente começa com os tangíveis e comidas, né? É interessante você começar com tangíveis, né? Porque são brinquedos, coisas que geralmente a criança ela não recusa, e comida, né? Então começa com esses dois, né? Vai associando. E depois você vai associando ele com elogios sociais, abraços, cócegas, né? E esses elogios, né? Eles com o tempo, eles podem se tornar tão eficazes para aquela criança, né, que eles podem acabar sendo utilizados até sozinhos, sem você mesmo utilizar, né? Porque a criança ela pode internalizar aquele sentimento de bem-estar sobre ela mesma, não é? E acabar tendo um sentimento de orgulho, né? Então ele se torna um reforçador por si mesmo. Vocês estão me entendendo? É como se fosse algo até natural. A criança, com o tempo, você fazendo tanto aquilo, aquele elogio social e tal, aquilo vai internalizar para a criança, ela vai tornar aquilo como uma forma de orgulho, né? E por ela se orgulhar com aquilo vai tornar um reforçador para ela. Por exemplo, a pessoa que está aplicando
a terapia. Ela vai, fala, dá a demanda. A criança ela já faz buscando aquele tipo de, aquele elogio, né? Porque tipo, eu sou bom, eu sou capaz, então eu vou fazer. Né? É uma coisa do auto-ego da criança, do orgulho da criança, né? Se torna um auto-reforçador. Isso é bem interessante. Mas isso tudo é dentro, né, gente, claro, de analisando o contexto, analisando a criança, enfim, uma criança é diferente da outra, né, um contexto diferente da outra, um currículo de aba é diferente do outro. 14. Pegue a criança fazendo algo certo no ambiente natural também, sim. Já que a gente quer trazer, já que a aba não é algo, né, sistematizado, que a gente quer ficar robotizado, a gente quer condicionar os reforçadores, não, a gente não quer isso. A gente quer trazer isso para o ambiente natural dela, a gente quer trazer autonomia para ela, né? Então é bom que a gente pegue ela fazendo coisas certas no ambiente natural. Não somente quando a gente dá a demanda dela certa, não, mas quando ela faz coisas que são possivelmente certas, né? Então, por exemplo, isso pode ser usado fora de aula, para você que é professor, né? Na vida diária também, quando ela está fazendo uma coisa certa. Então, não é necessário que você esperar que ela faça algo direito. Se ela fez, você já faz um elogio, entendeu? Já dá um agrado, né? Por exemplo, se ela esperou a vez dela direitinho, ela tá lá na fila, sei lá, na fila da cantina ou para comer, e ela esperou a vez dela direitinho, se sentou enquanto comia, né, seu doce, enfim, isso foi um procedimento certo. Então você vai lá e dá um elogio para ela, né? Então, assim, é bom que você pegue ela fazendo a coisa certa o máximo que você puder, né? É bom porque isso estimula a criança no ambiente natural dela. Sai um pouco daquele contexto, né, de terapia, enfim, de demanda e tudo mais. Tome cuidado com o poder dos reforçadores. Sim, esse é o último e muito importante, né? Porque o reforçador, ao mesmo tempo que ele tem o poder de reforçar para coisas positivas, ele tem, né, coisas boas, ele tem poder também de reforçar para coisas ruins, para demandas que você não quer, né? Porque assim como ele ajuda a criança a aprender um comportamento e habilidades novas desejáveis, ao mesmo tempo também ele se aplica no sentido, né, de ensinar comportamentos indesejáveis. E a gente não quer isso, a gente precisa tomar muito cuidado para não reforçar algo que seja indesejável, e isso às vezes acontece. Se a gente não estiver bem familiarizado com os reforçadores, se a gente não estiver bem imerso, né, nos conceitos e tal, de como se aplicar realmente a terapia, a gente pode cometer esse erro, né? Então, por isso que é interessante a gente está tendo um estudo mais aprofundado, né? Uma base mais sólida, conhecer todos os princípios básicos, né? Conhecer todas as formas de se aplicar para que a gente possa não cometer esse erro, né? Vamos dar um exemplo. Uma criança, ela tem um piti, ela faz, né? Começa a ter uma crise de birra, vamos botar assim, e um excesso de raiva dentro da loja com os pais. E aí a mãe vai e compra aquele brinquedo que ela quis. Ela fez aquele excesso de raiva, aquele estardalhaço todo e tudo mais. Aí a mãe vai, tá bom, vou comprar esse brinquedo. Vocês acham que da próxima vez que a criança entrar numa loja e que ela quiser um brinquedo, ela vai fazer o quê? A mesma coisa. Porque ela foi reforçada. O comportamento da mãe em comprar o brinquedo quando ela teve aquela atitude, reforçou ela a fazer aquela atitude toda vez que ela quiser ganhar um brinquedo. A mesma coisa também é se uma criança, isso acontece muito, se uma criança ela quer dormir, né, ou melhor, se uma criança chora porque ela não quer dormir na cama dela, e aí o pai vai, senta na cama com ela, né, até ela cair no sono para que ela possa dormir. Você acha que no próximo dia ela vai querer o quê? Que o pai sente com ela de novo até que ela caia no sono, né? Então a gente não quer que isso aconteça. A gente não quer reforçar um comportamento indesejável. Então tome muito cuidado. Apesar de provavelmente tornar-se bem-sucedido para reforçar comportamentos positivos, você deve manter-se atento para reforçá-los no seu ambiente natural. Isto quer dizer, sempre levar até o fim a execução de um pedido, demanda ou decisão. Sim, né? Já falamos sobre isso, aquela questão do copo mesmo, né? Do copo de água.
Regra prática. Se você não está preparado para ir até o fim sem fraquejar, não apresente uma demanda. Então, por isso que, mais uma vez eu falo, por isso é muito importante, né? Você estar preparado, você estudar, você se aprofundar. Gente, o que a gente está passando aqui para vocês nessas 5 semanas é maravilhoso, entendeu? Vocês estão tendo esse conteúdo gratuito para vocês, entendeu? Anotem tudo, sabe? Coloca comentários, que se for possível, né? Quando for possível a gente vê, se for possível a gente responde, né? Ao lado ou aqui abaixo, dependendo se você estiver no computador ou no celular, né? Vai ser ao lado ou abaixo. Você vai encontrar conteúdos extras para estar agregando isso que a gente está passando aqui para vocês nessas aulas, né? Tem o nosso link do WhatsApp, enfim. Vocês estão aí super equipados. Mas, como eu já falei, são 5 aulas. Uma semana. Em 5 aulas, em uma semana, vocês não conseguem absorver tudo que vocês precisam para estar trabalhando com a terapia ABA, né? Então, assim, é importante que vocês se aprofundem, é importante que vocês tenham esse desejo de querer mais e de aprender mais. É isso que a gente quer aqui passar para vocês, né? Aguçar esse interesse de vocês e, claro, lógico, né? Trazer o básico, o princípio, as ferramentas principais para você estar atuando com a terapia ABA. Então, no final, na última aula, a gente vai estar explicando melhor, passando melhor para vocês como vocês podem estar fazendo para estar se aprofundando melhor. Mas enquanto isso, vai absorvendo tudo isso que a gente tem aqui para vocês. Legal? E, né, agora você terá alguns exercícios para fazer aqui abaixo, como na aula anterior, a gente deixou exercícios, né, para você ter acesso, então acessa lá, porque esses exercícios são importantes para você fixar tudo que foi aprendido aqui, uma forma de você estar botando em prática, para você ver se você acertou. É importante também dizer que vocês não precisam estar mandando esse exercício de volta pra gente, tá? Porque teve algumas pessoas que perguntaram, a gente precisa estar mandando exercício para correção e tal, não precisa, tá? Vocês vão ter o gabarito, então não precisa estar mandando exercício pra gente corrigir não, tá bom? Isso aí é algo de vocês, pra vocês, que vocês vão fazer pra vocês estudarem, tá? É um conteúdo de vocês. E também entra lá no nosso Instagram, né? @AprendaAutismo, a gente tá sempre colocando conteúdos novos, né? Quando tem novidade também a gente tá anunciando lá. E deixa seu comentário, né? Porque é muito importante pra gente saber se essa aula valeu a pena, se vocês aprenderam, o que vocês aprenderam, o que isso está impactando, se tá bom, se não tá, o que pode ser mudado, enfim. A gente quer ouvir o seu comentário, porque isso agrega muito pra gente, pro nosso trabalho. Tá ok? Então, muito obrigada e até a nossa próxima aula.